Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e voltamos a falar de vídeo de futebol, né? Nos vídeos de 2017 foi um IA, né, que eu coloquei, né, de voz pra falar, né? Mas agora vocês estão ouvindo a minha voz, né? Depois de 3 meses, eu acho, 3, 4 meses, né? Lembrando que eu tô gravando em novembro, né? Enfim, houve muitos problemas pessoais, né? Muita correria e tal, e fiquei um pouco também desanimado de fazer vídeo, né? Mas agora eu tô tentando aos poucos voltar, né? E vamos falar do Carioca 2018, né? Estamos em 2018. E Taça Guanabara e Taça Rio, regulamento bem maluco, né? Mas dá pra entender. Taça Guanabara, os times de um grupo jogam dentro do grupo, né? Avanço dois, né? E aí semifinal e final, né? O time de melhor campanha tinha a vantagem de empatar, né? E ir pra final, né? Só que na final não haveria vantagem nenhuma, seja do Taça Guanabara, seja do Taça Rio e da final, né, das finais em si, né. Taça Rio, os times de um grupo enfrentam o outro, mesma coisa, né, semifinal e final, e aí você tem os campeões de cada turno, mais os dois melhores no índice técnico, né, na soma de todos os jogos, né, da Taça Guanabara e Rio, ou seja, o time que foi eliminado de uma Taça Guanabara e Rio, né, um grande, mas fez um bom desempenho, estará dentro, né, da semifinal do campeonato, enfim. Que foi, por exemplo, o que aconteceu, né, por exemplo, com o Botafogo, com o Vasco, né. Então, e o campeão de 2018, né, foi o Botafogo, né. O Botafogo ganhou o Campeonato Carioca de 2018 após 5 anos, né. Nesse período o Botafogo, né, teve uns altos e baixos, né. Em 2014 o Botafogo caiu, aí voltou em 2015, né. 2016 o Botafogo surpreende no Brasileirão, né. Onde ele não estava ali cotado para chegar entre os primeiros, né. Estava mais cotado em brigar para não cair. Só que o Botafogo surpreende, né. Aquele time treinado por Jair Ventura, né. E jogadores ali como Rodrigo Lindoso, né. Rodrigo Pimpão, enfim. Aí o Botafogo consegue vaga na Libertadores, né? 2017 o Botafogo faz bonita na Libertadores, mas cai nas quartas de final e no Brasileiro o time estava bem, mas depois despenca, né? E aí 2018 o time chega um pouco desacreditado pela torcida, né? Até porque o Botafogo estava com um time apenas mediano, né? Porém competitivo, né? Na Taça Guanabara, né? Tivemos dois grandes, né? Nos mata-mata, porque Vasco e Fluminense decepcionaram, né? No grupo do Botafogo, né? O Botafogo sofreu, mas avançou, né? Ficou em segundo. E na semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo foi eliminado pro Flamengo, né? O Flamengo acabaria ganhando a Taça Guanabara. Aí vira a página, né? Taça Rio. Os 4 grandes do Rio avançaram para fazer o mata-mata, né? O Botafogo encarou o Vasco na semifinal. E aí, dessa vez, deu o Botafogo, né? O Botafogo vence o Vasco 3-2, só que perde a Taça Rio pro Fluminense, né? Levando de 3-0. Portanto, né, ao final de todas essas fases, né, tivemos Flamengo e Fluminense campeões de cada turno. O Botafogo eliminado do campeonato, não. Entrou na semifinal pela campanha que fez, né? O Botafogo conseguiu entrar pela melhor campanha, né, assim como o Vasco, né? E na semifinal geral, né, semifinal do campeonato, né, semifinal e final, né, agora sim valendo, né, o campeonato do Rio, o Botafogo reencontrou o Flamengo, né, aquele mesmo que tirou o Botafogo na Taça Guanabara, e o Botafogo fez um jogo histórico, né, com o Flamengo, né, o Flamengo era favorito, já estava em vias de montar aquele timaço, né, que todo mundo sabe, né, em 2019 e em diante, né, até os tempos atuais. Né? E o Flamengo em 2018 ainda estava forte, mas não tanto como em 2019, mas ainda estava forte. E o Botafogo era azarão, só que no clássico, né, o Botafogo superou os prognósticos e venceu o Flamengo por 1-0, né, com o gol do Luiz Fernando e eliminou o grande favorito, né, e implantou a crise na Gávea, né. E aí na final da Taça Rio, né, o Botafogo, na Taça Rio não, na final do campeonato o Botafogo encarou o Vasco, né, dessa vez as finais seriam ida e volta. E daí é aquilo, né? Os times não teriam vantagem, né? Diferente na semifinal, que o time de melhor campanha, que era o Flamengo, e do outro lado o Fluminense tinha vantagem de empatar, né? Para poder ir para a final. Na decisão não haveria vantagem, ou seja, se houvesse empate no agregado, disputa por pênaltis. E a decisão contra o Vasco foi o que aconteceu, né? Os dois jogos foram... O primeiro foi no Newton Santos, né? Campo do Botafogo, e o segundo no Maracanã. No jogo de ida, né?
um jogo eletrizante ali e tal, né? O Vasco venceu por 3-2, né? Um jogo bem movimentado, né? Aliás, o Vasco fez o gol no finalzinho ali com o Rios, né? Nos acréscimos ali. E parecia que o Vasco estava perto, né? De ser campeão. Bastava empatar, né? E aí, uma semana depois, na volta, né? O jogo estava truncado, estava empatado 0-0. Os vascaínos estavam começando a comemorar o título. Até que em um dos últimos ataques do jogo, né? O Botafogo faz o gol da vitória com o Joel Carli, né? O argentino ali, símbolo da raça daquele time, né? Ele faz o gol ali aos 49, 50 do segundo tempo, quer dizer, o último lance do jogo praticamente. Né, e ele consegue fazer o gol, né, e levar a decisão para os pênaltis. Ou seja, se o Vasco tivesse afastado essa última bola, né, o Vasco sairia campeão, né? E com esse gol aí, a moral do Vasco foi pro chão, né? Porque na disputa de pênaltis o psicológico também conta, né? E na disputa, né, o Botafogo errou só uma cobrança, né? E o Vasco errou duas e o Fogão conquistou o Carioca de 2018, vencendo por 4-3. Um título heróico, né, do Botafogo, né, que chegou meio desacreditado e tal, e foi superando, né, os favoritos, né, conseguiu reverter uma vantagem, né, não reverteu, mas conseguiu levar uma desvantagem que estava, né, para ir para os pênaltis, né, e assim o Botafogo conquistou o título, né, e até então, até o momento que eu tô gravando, esse foi o último título carioca, né, do Botafogo, né, que depois disso o Botafogo não chegou mais perto, né, e é isso, né. Bom, agora vamos falar dos outros grandes, né? Mas antes disso temos que falar do time base, né? Desse Botafogo campeão, né? E aí a gente tem que mostrar a finalíssima, né? Como que o Botafogo foi campeão. Mas primeiro tenho que passar o time base. O time base do Botafogo, né? Que ganhou em 2018 era Gatito, né? Gatito Fernandes, que até o momento que eu tô gravando o vídeo ele ainda permanece até hoje no Botafogo, né? Gatito no gol. A defesa era Marcinho, né? E anos depois houve aquela polêmica dele, né, de ter agredido a esposa, a ex-esposa, né, enfim. Vamos continuar aqui. Gatito Fernandes, na defesa tinha Marcinho, Joel Carli, né, Igor Rabelo e Moisés. No meio campo tinha Rodrigo Lindoso, Marcelo, Renatinho e Léo Valência. No ataque, o Brenner e o Luiz Fernando. Ou seja, um time bem mais ou menos, né, só que um time com pegada, né. E o técnico desse Botafogo era o Alberto Valentim, né? Enfim, agora vocês vão ficar com a finalíssima do jogo que deu o título ao Botafogo e a gente já volta para falar dos outros três grandes do Rio. A roda. Vai chegando, Chiesa, subiu, caiu, Igor Rabelo, arrumou pro Pimpão, no meio, Chiesa bateu, Joel Carli, gol! Primeira cobrança do Botafogo, Brenner bateu, gol! É pênalti pro Vasco, partiu Wagner, bateu, gol! É do Vasco, na raiva, na pancada, indefensável. Respira Rodrigo Pimpão, bateu o pênalti, Martim pegou! O juiz, Andrés Rios, gol! É do Vasco 2-1. A 2-1 Vasco, Gilson tomou distância, Gilson bateu, gol! É do Werley contra Gatito Fernandes. Werley bateu o pênalti, Gatito! Gatito vale o título carioca. Vasco e Botafogo, Marcinho, gol! É do Botafogo. É a quarta cobrança vascaína, Iago Pikachu, gol! É do Vasco. Martim, em pé no meio do gol, Renatinho desacelerou, Renatinho bateu, gol! É do Botafogo. Lá vem Henrique, tomou distância, Henrique bateu, Gatito! Gatito pegou! Botafogo, campeão carioca em 2018! Deu Gatito de novo! Brilha a estrela de Gatito Fernandes! Gatito Tentino, um paraguaio, são os dois heróis do Botafogo hoje. Botafogo campeão! Nossa gente, a estrada dos louros, embaixo de luz. Muito bem, vocês viram aí a finalíssima que o Botafogo ganhou o campeonato, né? E um campeonato ganhou de forma heróica, né? Pela forma que foi, tudo, né? E agora vamos falar dos outros três grandes, né? Vamos começar pelo Flamengo, né? O atual campeão. O Flamengo era o atual campeão, como todo mundo sabe, né? E era o grande favorito, né?
Na Taça Guanabara o Flamengo avançou sem problemas, só que eliminou o Botafogo na semifinal e ganhou a Taça Guanabara batendo o Boa Vista, né? Na decisão do turno, né? Ou seja, foi um título tranquilo, né? Até porque no duelo entre os dois, né? Flamengo e Botafogo, todo mundo sabia, né? Que quem vencesse ali provavelmente seria o campeão do turno, né? E foi o que o Flamengo fez. Na Taça Rio, o Flamengo foi eliminado pelo Fluminense, né? Só que isso aí pouco importava, porque o Flamengo já estaria de qualquer forma na fase decisiva do campeonato. Só que aí na fase decisiva o Flamengo encarou o Botafogo e foi eliminado, né? No jogo único, né? O time perdeu do Glorioso por 1-0 e deu adeus, né? Ao sonho do bicampeonato, que frustrou a torcida do Flamengo. E aí todo mundo já sabe, né? Houve protesto, aquela coisa toda, enfim. O Carpegiani, que era o técnico, foi demitido, né? E aí depois quem assumiu o time foi o Maurício Barbieri, né, que era da base do Flamengo, assumiu o time, né? E aí ele foi longe, né, com o Flamengo até um certo ponto na temporada, mas depois, né, após vários fracassos do time do ano, Dorival Júnior assumiu o time na reta final do Brasileiro 2018, né? E o Flamengo bem que tentou buscar o Brasileiro, só que não conseguiu, né? O Palmeiras foi o campeão, enfim. Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense com um time modesto, né? O Fluminense não tava mais com aquele time de antes, né? Que tinha a Unimed, tinha aquele time mais forte, né? Na Taça Guanabara o Fluminense não conseguiu avançar, né? Ficou em terceiro. E aí o time tinha que ir com tudo na Taça Rio, né? E foi o que o Fluminense fez, né? O time classificou, né, na semifinal, eliminou o favorito Flamengo na semifinal, né? Empatando, né? Já que podia empatar, né? Pela campanha. E na decisão contra o Botafogo, o Fluminense enfiou 3-0 e foi o campeão da Taça Rio, né? O Fluminense levantou esse título da Taça Rio, né? E foi, né, com vantagem contra o Vasco na semifinal, valendo o campeonato, né? Só que o Fluminense decepcionou de novo, né? Perdeu do Vasco por 3-2, né? E aí deu adeus ao sonho do título, né? Um título que poderia até ser importante para o Fluminense, né? Que vivia aí tempos difíceis, né? Naqueles tempos, né? Enfim. Agora vamos falar do Vasco da Gama, né? O Vasco era um time que estava priorizando a Libertadores, né? A pré-Libertadores, enfim. Tanto que na Taça Guanabara o Vasco não avançou, ficou em terceiro, né? Na Taça Rio o Vasco reagiu, avançou para a final, né? Batendo o Botafogo na Taça Rio. Porém, não, falei errado aqui, desculpa. Na Taça Rio o Vasco avançou de fase, porém encarou o Botafogo e perdeu do Botafogo 3-2. Pronto, agora corrigi. O Vasco foi eliminado, ou seja, o Vasco eliminado na Taça Guanabara, primeira fase, na semi da Taça Rio. Porém, como tinha acumulado pontos suficientes, conseguiu entrar na fase semifinal, né? A fase que valia do campeonato, né? Ou seja, os caras inventam esses regulamentos doidos, lembrando da década de 70 e 80, né? Isso me faz lembrar isso. Enfim, o Vasco estava lá e mesmo sem estar merecendo, vamos dizer assim, o Vasco conseguiu, né? Ele eliminou o Fluminense na semifinal, vencendo 3-2 no jogo eletrizante. E na final contra o Botafogo, né? Venceu o primeiro jogo por 3-2. No segundo jogo estava empatando, estava sendo campeão, só que aí no último lance do jogo o time leva aquele gol, né? Aquele balde de água fria. E acaba perdendo o título nos pênaltis, né? Talvez foi um dos títulos mais doídos, né? Que o Vasco perdeu, provavelmente, pelo menos esse da história recente, né? Bom, gente, e é isso, né? Acho que falamos de tudo, né? Que tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe o vídeo. Comentem também que é importante. A gente vai ficando por aqui e até a próxima e tchau.